Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo do canal da Fiscal Training. Eu me chamo Dácio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Simples Nacional, né? Sua previsão constitucional e as suas principais características. Mas antes, peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre estar por dentro dos assuntos mais importantes da área tributária. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre o Simples Nacional, é importante destacar a sua importância para as empresas do país, né? O regime unificado, o regime beneficiado, ele surgiu justamente para favorecer as micro e pequenas empresas, né? Então, para você ser optante pelo Simples Nacional, ou você é ME ou você é EPP, né? Ou seja, o faturamento da ME é de até 360 mil e o faturamento da EPP é de até 4,8 milhões. Então, acima desse faturamento, você já não pode mais se beneficiar aí do regime simplificado. Mas vamos lá. O Simples Nacional, ele advém lá da Constituição Federal, tá, pessoal? Então, nós temos dois artigos aqui que tratam sobre o regime unificado. O artigo 179, ele me diz o seguinte: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações, sejam elas administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, o Simples Nacional ele já advém aí do artigo 179, onde a própria Constituição Federal já determinou que vai existir um tratamento favorecido e diferenciado para esse tipo de empresa, certo? E juntamente com ele eu tenho o artigo 146 que fala: cabe à lei complementar a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, né? Ou seja, existe uma lei complementar que versa sobre o regime simplificado. E dentro do Simples Nacional, eu estou falando da Lei 123 de 2006, né? Então, a Lei Complementar 123 de 2006 é a lei complementar, conforme a própria Constituição Federal aqui nos atribui, né? Que trata aí sobre o regime simplificado. Então, se você quer dominar esse regime de tributação, é importante que a Lei Complementar 123 de 2006 você leia aí na íntegra para entender como é que funciona melhor esse regime. Tudo bem? Mas, pessoal, vamos lá. O que é, né, o Simples Nacional? O Simples Nacional ele é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, né? Por que é compartilhado? Porque ela abrange a participação de todos os entes federados, né? Então, a União com os tributos federais, os estados, né, com os tributos estaduais, o ICMS, por exemplo, o Distrito Federal e os municípios, né? Então, dentro da guia do Simples Nacional, existem vários tributos que são abrangidos. E eles acabam aí por incluir todos os entes federados, né? Sejam os tributos federais, estaduais ou municipais. Então, a grande sacada aqui do Simples Nacional é a simplificação com uma arrecadação única, que a gente chama de DAS, né? Então, é um documento de arrecadação simplificado que o empreendedor, né, que o sócio da empresa optante pelo Simples Nacional, acaba por recolher sempre até o 20º dia do mês subsequente à apuração, né, ao faturamento. E aí, falando um pouquinho sobre as características desse regime de tributação. Pessoal, o Simples Nacional ele não é um regime tributário obrigatório, tá? Então, eu tenho uma microempresa, Dácio, eu sou obrigado a ser optante pelo Simples Nacional? Não. A ME ou EPP, ela não é obrigada a ser optante pelo Simples. Inclusive, uma microempresa pode ser do lucro real, por exemplo, né? Agora, só pode ser do Simples Nacional se você for uma ME ou uma empresa de pequeno porte. Tá? Se você for uma empresa que não se enquadra dentro desses moldes, você não pode aí optar pelo Simples Nacional. Uma outra característica importante é ser irretratável para todo ano calendário, né? O que significa isso? Eu abri uma empresa em agosto, por exemplo, e eu fiz a opção do Simples Nacional, eu obrigatoriamente tenho que seguir com esse regime até o final do ano, né? Eu não tenho como optar no segundo mês subsequente a uma migração aí para o lucro real, para o lucro presumido. O que nós vemos muito no dia a dia são situações que são impeditivas, né, do Simples Nacional, que acabam por promover essa transformação de regime durante o ano corrente, né? Mas, via de regra, quando você opta pelo Simples Nacional, a opção ela é irretratável a todo o ano calendário,
tá? Então, como eu havia falado anteriormente, a guia de arrecadação do Simples, ela acaba por abranger vários tributos, né? Então, são eles: o IRPJ, a contribuição social, o PIS, COFINS, o IPI, o ICMS, o ISS e também a contribuição previdenciária patronal, né? Que seria a cota patronal que a gente paga no lucro presumido lucro real de 20%. Aqui eu tenho dentro do próprio Simples Nacional. Inclusive, pessoal, a título de complementação, o CPP, no momento do planejamento tributário, é um dos tributos que mais acabam impactando. Por quê? Porque quando você trabalha com o regime normal de tributação, a contribuição previdenciária patronal ela é significativa, né? Porque é 20% sobre a folha de salários. Aqui no Simples você paga sobre o faturamento, né? Então, a guia do Simples ela abrange todos esses tributos aqui, né? Ao contrário de uma empresa normal que vai pagar uma guia de IRPJ, uma guia de contribuição, uma guia de PIS, tudo separado, o Simples vai pagar tudo em uma guia só. Mas é importante, pessoal, existem tributos que não estão incluídos no Simples Nacional, tá bom? Como, por exemplo, o ICMS substituição tributária, né? O ganho de capital do IRPJ na venda de ativo imobilizado. Então, são situações excepcionais aí que acabam não entrando dentro desses valores mensais, tudo bem? Bom, vamos lá. Recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de arrecadação, né? Aquilo que eu falei para vocês. O empresário ele acaba não recebendo 5, 6 guias diferentes, né? Ele acaba recebendo uma guia só que acaba incluindo aí todos esses tributos. E por fim, disponibilização às microempresas e empresas de pequeno porte de sistema eletrônico para realização do cálculo do valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de 2012, para a constituição do crédito tributário, né? Então, hoje a gente sabe que nós temos um site, né? O site do Simples Nacional, e lá é feito toda a parte de apuração tributária, toda a parte de transmissão do PGD mensalmente, toda a parte de cálculo dos tributos devidos, né? É sempre importante que nós realizemos um cálculo paralelo, né, para identificar se está tudo de acordo, até a título de conferência, né? Mas o próprio site do Simples Nacional acaba, depois que você informa as receitas devidas de forma correta, calculando automaticamente o valor do imposto devido, né? Então, dentro do portal do Simples Nacional, você faz a entrega através do código de acesso ou do certificado digital, né, da empresa, informa as receitas do mês e aí ele calcula, né, o valor total do imposto devido com base nos cálculos do Simples, né, da receita bruta total dos últimos 12 meses, né? Então, é muito importante, pessoal, que a gente domine essas características aqui, né, para entender como é que funciona o Simples Nacional na prática, né? Eu sempre digo, mais de 90% das nossas empresas são optantes pelo Simples. Então, as características desse regime nós precisamos dominar. Tudo bem, então esse foi o assunto de hoje, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Aproveita já e se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com o seu amigo, sua amiga da área tributária e nos siga também nas redes sociais lá no Instagram em @fiscaltrain. Obrigado e até o próximo vídeo.